profeta Ezequiel estava entre os judeus que foram levados para o cativeiro na Babilônia. Ele pertencia a uma família de sacerdotes, teria sido sacerdote no templo em Jerusalém, se não tivesse sido levado para a Babilônia como servo, como escravo. Como todos os profetas de Israel, que fizeram a leitura do significado do cativeiro, Ezequiel identificou a causa para o cativeiro na idolatria. Ezequiel, assim como os demais profetas do Antigo Testamento, ele denunciou a infidelidade dos sacerdotes, denunciou a infidelidade dos reis e a infidelidade dos profetas também, que deveriam alertar o povo de Israel para a adoração ao verdadeiro Deus. No livro de Ezequiel nós encontramos muitas parábolas, principalmente na primeira parte do livro, são frequentes as parábolas mencionadas por ele. Mas, à medida que o livro se desenvolve, há uma mudança de tom. E esse tom profético, esse tom da denúncia da idolatria começa a mudar a partir da metade do livro. O que teria ocorrido? O que teria produzido essa mudança no tom do profeta Ezequiel? A razão nós encontramos no capítulo 33, versículo 21, está na projeção, diz assim: em 8 de janeiro, no 12º ano de nosso exílio, um sobrevivente de Jerusalém veio a mim e disse: a cidade caiu. A cidade caiu. Houve em Jerusalém uma nova incursão militar, mais severa do que a primeira. Se havia alguma esperança por parte daqueles que estavam no exílio, depois de 12 anos, de que retornassem, pudessem retornar, essa esperança foi reduzida a pó. Jerusalém caiu. A cidade está completamente arrasada, ouviu Ezequiel. Voltar para onde? Voltar para quê? O que restava da cidade de Jerusalém? A esposa de Ezequiel, lendo o livro, nós aprendemos, ela havia falecido, portanto, Ezequiel estava viúvo, exilado, sem nenhuma perspectiva de retorno para o seu país, para a cidade de Jerusalém e para o templo. E é nessa etapa, nesse momento de grande desolação, que o tom do livro muda. E Deus começa a conceder para o profeta visões que são visões de encorajamento, visões de consolo, visões de esperança para ele e para o povo que se encontrava no cativeiro. E no capítulo 40, nós temos registrado o início de uma visão extraordinária sobre o templo em Jerusalém restaurado, sobre o templo em Jerusalém funcionando em toda a sua plenitude, e minuciosamente o templo, as suas instalações, os seus ritos vão sendo descritos a partir do capítulo 40, e nós chegamos no capítulo 47, esse capítulo com essa visão extraordinária sobre esta fonte que nasce debaixo do altar do templo, transpõe o limiar da porta do templo, avança pela cidade, pelo país e se transforma num rio enorme. Não sei se você é como eu, mas eu tenho muita dificuldade com essa descrição. Talvez os arquitetos, engenheiros e artistas tenham mais facilidade, mas quando nós lemos esse texto de Ezequiel e diz: ele me levou pela porta leste, dei a volta pela outra porta, eu me perdi. Então eu fui na Bíblia, encontrei uma planta da visão do profeta Ezequiel, e isso acho que dá um pouco mais de concretude para a gente entender esse movimento. Vou pedir a ajuda da multimídia, a projeção. Você tem nessa planta, então, sinalizado nessa tela aqui, você vê melhor, sinalizado em laranja, o que seria esse rio e onde a fonte começa. Vou pedir para o próximo quadro, aí um pouco ampliado, você tem em verde, na letra J, o lugar do altar. Na letra G,
fora do quadro principal, era o lugar onde os sacerdotes preparavam as ofertas, os animais que seriam levados para o altar, para que fossem oferecidos no altar. Subindo o quadro, então, do quadro verde para a letra K e a letra L, você tem a nave, que dava acesso a onde está o M marcado em vermelho, que era o Santo dos Santos, lugar onde o sacerdote, o sumo sacerdote, entrava uma única vez no ano para adoração a Deus, e um lugar cercado, então, de um cerimonial especial. Quando o profeta menciona, vou pedir para voltar o primeiro quadro, quando o profeta menciona a porta do Oriente, é esta porta abaixo do centro, e as águas saem por essa porta, ou na direção dessa porta, e avançam em direção ao país. Bom, agora que você tem alguma imagem do templo na sua mente, a planta do templo, eu quero destacar apenas 3 palavras na nossa meditação, e que você guardasse essas 3 palavras para a sua reflexão, e com a ajuda de Deus, do Espírito Santo, para a sua edificação. As 3 palavras são as seguintes que estão nesse texto: altar, a primeira palavra, rio e vida. Essas 3 palavras resumem o que nós encontramos nessa visão. Primeiro, nós encontramos o altar. Altar é lugar de encontro. Altar é o lugar da comunhão com Deus. O altar é o lugar no qual Deus se revela. O altar é o lugar da entrega, é o lugar da oferta. Nós encontramos em toda a descrição do cerimonial do templo, no centro, a ideia do sacrifício. E eram muitos os sacrifícios, as ofertas que eram entregues no templo. Mas havia um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse sacrifício era chamado de holocausto. Qual a diferença desse sacrifício com os outros que eram realizados no templo? Os demais sacrifícios deles, os sacerdotes e levitas que serviam no templo poderiam comer. Eram sustentados por aqueles sacrifícios, mas o holocausto, que era a oferta entregue pelo pecado, pela expiação do pecado, deveria ser entregue totalmente para Deus. Em relação ao holocausto, nós devemos notar que enquanto uma pessoa abastada poderia oferecer, por exemplo, um novilho, uma outra pessoa com menos posses poderia oferecer uma ovelha, e uma terceira, uma pessoa pobre, uma pessoa de recursos escassos, poderia oferecer, por exemplo, um pombo. Mas havia uma exigência: essa oferta teria de ser integral, teria de ser total. Não poderia se oferecer uma parte apenas, mas o adorador deveria ofertá-la integralmente. E os sacerdotes, os levitas, não tomariam nada daquela oferta. Não havia como ofertar metade de um novilho, de uma ovelha ou de um pombo na oferta do holocausto consagrada no altar. A lição é clara: Deus não aceita menos que a nossa vida inteira, a nossa vida completa, a totalidade do que nós somos no altar dele, ofertada para ele. É isso que deve ser colocado no altar, ou seja, a sua vida inteira, a sua vida sem reservas, a sua vida completamente consagrada diante de Deus. Para quê? Para ser consumida por Deus. Às vezes nós trabalhamos com a ideia de que nós tomaremos 1 hora do nosso tempo, da nossa semana, isso será dedicado a Deus. O resto da minha vida eu a vivo para mim mesmo. Mas não há essa possibilidade. A ideia do altar é a ideia de que tudo que nós somos, tudo que nós temos, deve ser ofertado, deve ser consagrado para Deus. Mas o cerimonial do altar, a manutenção do altar, segundo o livro do Levítico, tinha uma rotina também cheia de significado e repleta de lições espirituais. O holocausto depositado no altar ficaria ali durante toda a noite para que fosse completamente consumido pelo fogo.
E logo pela manhã, ao raiar do dia, o sacerdote, adequadamente vestido, iria até o altar, retiraria as cinzas, colocaria lenha para que o fogo no altar não cessasse jamais e sempre houvesse no altar fogo para consumir aquilo que era consagrado para Deus, para o louvor, para a glória de Deus. Um altar sem fogo é um altar em ruínas. Um altar sem fogo era a confirmação da rebelião do povo contra Deus. Mas o fogo sobre o altar era a confirmação que Deus havia aceitado aquele sacrifício, era a confirmação da consagração do povo e um sinal da presença do próprio Deus consumindo a oferta que lhe era oferecida. Altar é a primeira palavra. A segunda palavra da visão é o rio. Há um provérbio oriental, talvez você tenha ouvido em algum momento, que afirma: não apresse o rio, ele corre sozinho. Não apresse o rio, ele corre sozinho. A imagem do rio tem sido uma metáfora poderosa para falar, para mostrar, para sugerir a vida situada nisso que nós chamamos de fluxo temporal. A nossa vida está no tempo e ela escoa no tempo. Como o rio flui, o tempo da vida também escoa, e é bobagem tentar deter o rio, é bobagem tentar apressá-lo, tentar fazê-lo andar mais rápido. Uma percepção do tempo como um rio é encontrada numa música, numa canção popular da cantora Marisa Monte. Assim diz: ouve o barulho do rio, meu filho, deixa esse som te embalar. As folhas que caem no rio, meu filho, terminam nas águas do mar. Quando amanhã, por acaso, faltar uma alegria no seu coração, lembra do som dessas águas de lá, faz desse rio a sua oração. Lembra, meu filho, passou, passará. Passou, passará. Essa certeza a ciência nos dá, que vai chover quando o sol se cansar, para que flores não faltem, para que flores não faltem jamais. Lindas as imagens dessa música, dessa canção. Mas, recorde comigo, a situação em que vivia o povo de Israel quando o profeta Ezequiel exerceu o seu ministério. O povo de Israel estava exilado na Babilônia. E como é que viviam os exilados? Qual era o estado de espírito daquelas pessoas que estavam exiladas? Veja comigo, o Salmo 137, versículo 1, diz assim: às margens dos rios da Babilônia nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Ao exilado Ezequiel, Deus mostrou-lhe numa visão uma fonte que nascia no templo, uma fonte que passava debaixo do altar do templo de Jerusalém, uma fonte que saía pela porta leste e logo se transformava num rio. E à medida que ele media esse rio, a cada 500 metros, ele percebia que as águas iam se agigantando cada vez mais. Os rios da Babilônia e as lágrimas que são derramadas às margens dos muitos rios da Babilônia nessa vida, Deus estava dizendo para Ezequiel: não são, não serão jamais o ponto final da história. Era o que Deus mostrava para Ezequiel naquela visão. Na vida, o rio que brotava sob o altar. Na vida que Deus mostrava naquela visão para Ezequiel, o rio que brotava sob o altar testemunhava a soberania de Deus. Deus revelava para Ezequiel, para os exilados, e Deus revela para nós como Ele age soberanamente na história, nesse fluxo temporal, nesse dia a dia que passa. A mão soberana de Deus está conduzindo o seu povo por meio da história. O rio da providência divina, da providência soberana, corre, flui, desliza, escoa no leito da história. Nem sempre em linha reta, como nós gostaríamos. Ele contorna pedras, ele contorna montanhas, ele vence obstáculos, por vezes
as voltas que ele faz causam incompreensão, às vezes até irritação em nós. Nós gostaríamos, por todos os meios, gostaríamos de traçar a direção desse rio, mas não é assim. Ele simplesmente flui. E em seu fluir, tudo leva. Mas há um detalhe. Não leva para o nada, não leva para a destruição, mas leva para o reino eterno do Pai. Leva para os braços do Pai. Niebuhr, um cristão norte-americano, escreveu uma oração que é repetida todas as semanas, mas geralmente repetida na sua primeira parte. Mas ele compreendeu o sentido da soberania de Deus e como essa soberania se aplica à minha vida e à sua vida. Ele escreveu a seguinte oração: concede-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que não posso modificar, coragem para modificar as coisas que eu posso e sabedoria para distinguir a diferença entre uma coisa e outra na minha vida. Desfrutando cada dia como um caminho para alcançar a paz, considerando o mundo pecador como ele é e não como eu gostaria que ele fosse, confiando em Ti para endireitar todas as coisas, para que eu possa ser moderadamente feliz nesta vida e sumamente feliz contigo na eternidade. É a compreensão da soberania divina. Agora me dirijo a você perguntando-lhe: às margens de qual rio você tem se assentado e chorado na sua vida? Sua vida parece estar à deriva na correnteza das águas tempestuosas do tempo e da história. Esse rio de confusão é a única coisa que você enxerga na sua vida, e a sua vida sendo conduzida no leito desse rio. A pergunta que Deus dirigiu a Ezequiel é uma pergunta que Ele dirige a mim, que Ele dirige a você nesta manhã. O texto está na projeção. Deus, por meio do homem que se dirigia a Ezequiel naquela visão, lhe perguntou: filho do homem, você está vendo? Você está vendo? Deus estava dizendo: não existem somente os rios da Babilônia, esses não são os únicos rios. Você vê a fonte pequenina que nasce debaixo do altar do templo em Jerusalém. Você percebe como essas águas vão ganhando volume. Deus estava dizendo para Ezequiel: eu sou soberano, eu conduzo, eu modifico, eu levo a história na direção que eu desejo. Jesus disse certa vez que não cai um pardal sem o consentimento, o conhecimento do Pai Celestial, e dirigindo-se aos seus discípulos, Ele complementou: vocês valem muito mais do que pardais. Portanto, descansem, tenham certeza do meu cuidado na vida de vocês. Os rios da Babilônia existem, eles existem. As lágrimas existem, existem. O exílio existe, existe. Mas há o cuidado amoroso do Pai. Há o cuidado de Deus que nos conduz em cada momento da nossa vida e da nossa história. Terceira palavra que nós encontramos nesse texto. Terceira palavra é vida. Neste rio que brota sob o altar, correm as águas da graça de Deus, que é vida para todos nós. As águas da graça são suaves, são calmas. Por vezes aquele que se aproxima do rio e olha para o seu leito, por vezes se surpreenderá tendo a impressão que não há movimento, que essas águas estão paradas de tão calmas e serenas que elas são. Há aqueles que chegam às margens desse rio da graça, chegam às margens do rio exaustos, cansados, abatidos, mas outros há que chegam arrogantes, desafiadores às margens desse rio. Mas depois de mirarem, depois de olharem para esse rio,
são seduzidos, desejam entrar nele, desejam mergulhar nele, desejam beber da água que encontram nesse rio. Quantos não chegam às margens desse rio da graça, carregando fardos, carregando segredos que são inconfessáveis, quem sabe? Quantos não chegam às margens desse rio, trazendo feridas profundas no coração e na alma? Quantos não chegam às margens desse rio, trazendo toneladas e toneladas de preocupações? Ou quem sabe, trazendo saudades, relembrando as suas perdas, chorando as suas perdas. Ao chegarem às margens desse rio, ouvem o convite: ah, todos vós, os que tendes sede, vinde às águas. Vinde às águas, todos vós que tendes sedes. Um dos milagres para aqueles que se banham na graciosa providência divina que conduz a história. Uma das dádivas, um dos grandes milagres é o livramento de todo o peso, de toda a culpa, de todo o fardo. Descobrem que os fardos que carregavam foram levados para as profundezas silenciosas dessas águas. E às margens desse rio, ouvem o sussurro que vem de Deus: dos teus pecados já não mais me lembrarei. Dos teus pecados já não mais me lembrarei. Quando a igreja vive em adoração, quando a igreja adora a Deus, quando a igreja vai ao altar de Deus, ela encontra esta fonte que nasce sob o altar. E essa fonte que passa pela igreja, ela sai, transpõe o limiar das portas da igreja e alcança os lares, alcança os escritórios, chega às casas de leis do país, ela alcança as favelas, os palácios, as mansões e vai transformando tudo por onde passa. As águas que brotam sob o altar precisam, devem, buscam sair do templo sempre. Mas diferentemente das enchentes que nós assistimos, que levam sujeira, levam destruição por onde passam, este rio, por onde passa, esse rio que nasce sob o altar, por onde passa, ele leva vida, ele leva transformação, ele leva beleza. Na visão de Ezequiel, o Mar Morto ganha vida. Nas margens do rio crescem árvores e nessas árvores as folhas são sempre verdes, elas produzem frutos todos os meses, o fruto para o alimento e as folhas para a cura das nações. Que Deus abençoe esta igreja, que nós continuemos a viver no altar de Deus para Deus, e que do altar onde Deus é adorado nesta igreja, desse altar possa brotar essa fonte do Espírito, e essa fonte possa transcender o nosso templo e possa levar vida por onde quer que este rio do Espírito venha passar. Deus nos abençoe como igreja do Senhor. Amém.